Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 8. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Também nós vamos apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. Ao final da aula, nós vamos destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o segundo trimestre do ano de 2023, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. Este é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. A importância da paternidade na vida dos filhos. É muito importante quando o pai participa na educação e no ensino dos filhos. É muito importante o pai participar juntamente com a sua esposa, juntamente com a família, ajudando a criar os seus filhos, doutrinando, ensinando o comportamento cristão e também o comportamento da vida social dos filhos, para que estes cresçam abençoados a cada dia mais, em nome de Jesus. Os objetivos da nossa lição: a leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17, também o versículo 22, também o capítulo 8, versículos de 1 a 3. O texto áureo da nossa lição está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E quando o pai provoca ira em vossos filhos, o pai provoca ira nos vossos filhos quando ele exige dos filhos aquilo que ele não o faz. O filho cresce então decepcionado com os vossos pais, porque é exigido dele uma coisa do qual o pai não a cumpre. Verdade prática: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Quando os pais negligenciam o ensino e a educação dos filhos, quando os pais negligenciam o ensino bíblico, o estudo da palavra de Deus, quando não ensinam os seus filhos como se comportar na sociedade, no seu meio por onde ele vive, quando os pais não educam os seus filhos, as consequências para essa família será grave no futuro, será terrível. A família, o pai, a mãe deve educar os seus filhos no caminho correto, no caminho certo, conforme nos ensina a palavra de Deus, conforme também a sociedade exige, de uma forma
que a Bíblia assim orienta também, direcionando o ensino dos filhos correlacionado com o comportamento na sociedade. E Deus, com certeza, tem bênçãos para a família. O primeiro tópico da nossa lição, a paternidade dentro da família. E nós vamos ver a primeira família aqui, porque nós temos aqui duas famílias de dois sacerdotes. Eli, que foi sacerdote e criou Samuel na casa do Senhor. Samuel foi criado, foi educado, foi orientado pelo sacerdote Eli. Depois Samuel também teve a sua família, e nós vamos ver que Samuel foi criado em um contexto quando os filhos de Eli desobedeciam a orientação, desobedeciam a direção de Deus. Por quê? Porque Eli não os ensinava. Eli não ensinava os seus filhos a andarem no caminho do Senhor. Eli não direcionava os seus filhos, não aconselhava os seus filhos a andar no caminho de Deus. Os seus filhos cresceram dentro da casa de Deus sem conhecer a Deus. Samuel foi criado dentro desse contexto. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino, ou seja, Samuel, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. O versículo 12 diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos rebeldes, não conheciam ao Senhor. Por que que eles não conheciam ao Senhor? Porque Eli não os ensinava. E os filhos cresceram na casa de Deus sem o conhecimento de Deus. Será que existe hoje pessoas assim? Será que existem crentes assim em nossos dias? Quantos crentes, quantos filhos de crentes, quantas famílias também têm esse problema? Crentes que são criados na casa de Deus sem conhecer a Deus, sem conhecer ao Senhor, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer os conselhos e as orientações de Deus. A falta de autoridade no lar. É impossível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Claro, dois sacerdotes, tanto Eli quanto Samuel, foram sacerdotes. O dever deles como pai era ensinar os seus filhos, era educar os seus filhos no caminho do Senhor, coisa que eles não fizeram. E os seus filhos, então, tornaram-se profanos, tornaram-se enganosos, tornaram-se rebeldes, porque os pais não tiveram o cuidado de criar os seus filhos na presença de Deus, com a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 3, diz: Porém, seus filhos, os filhos de Samuel aqui, não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Primeiro livro de Samuel 2 e 12, agora os filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Nos dias atuais, isso também não é diferente, quando muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem crentes a Deus,
mas não conhecem o verdadeiro Deus, não conhecem o caminho que Deus quer para a sua vida, o propósito que Deus tem para com ele. Não conhecem ao Senhor e são filhos de Belial, filhos rebeldes, filhos que dão trabalhos na igreja, trabalho para a família, dá trabalho para o pastor, porque os seus pais descuidam da educação e do ensino dos filhos. Os problemas de uma paternidade ausente. Claro que vai ter problema dentro dessa família, porque o pai não está presente na educação dos filhos, porque o pai negligencia o ensino para os filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Quando que nós vemos isso? Quando ele é adulto e começa agora com o seu comportamento, com as suas atitudes, com a sua fala, demonstrar aquilo que ele ou não foi ensinado, ou não ouviu, e ouviu, às vezes não absorveu aquilo que foi ensinado, e agora se comporta de uma forma rebelde dentro da família, dentro da igreja. É importante a presença paterna na criação dos filhos. A sua ausência gera graves problemas para a família. A mãe, às vezes, se preocupa também. Ora, ensina, educa, faz todo o trabalho, mas o pai precisa também participar da educação dos filhos, juntamente com a mãe. A referência do pai cristão na criação dos filhos vai oferecer o quê? Segurança e equilíbrio emocional quanto à bondade, gentileza e ética cristã. Os pais devem sempre reservar tempo para os filhos, e aqueles que têm responsabilidades na obra de Deus também não devem esquecerem da família. Então, papai e mamãe, vamos educar os nossos filhos na casa do Senhor. Vamos educar os nossos filhos como se comportar na escola, como se comportar diante da sociedade, como se comportar eticamente, tanto como crentes, como cidadãos. Então, mas é preciso que os pais ensinem. Se os pais não ensinarem, os filhos não vão aprender. Veja aí os exemplos de Eli e os exemplos de Samuel, os filhos deles, os filhos de Eli, por exemplo. Eli era realmente um relaxado, que não ensinava os filhos do caminho do Senhor e nem cuidava direito da casa de Deus. Os filhos criaram vendo o mau exemplo do seu pai, que nem ensinava e nem cuidava direito do tabernáculo, nem fazia aquilo que era preciso fazer, o que Deus pedia que se fizesse. Samuel já foi um homem mais dedicado à casa de Deus, mais dedicado a pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mas descuidou dos seus filhos, cuidou tanto da casa de Deus e esqueceu da família. Então são exemplos a serem observados para que nós possamos então tanto ensinar como também criar nossos filhos e orientar os nossos filhos a criarem os seus filhos, aqueles que são avós, a participarem da educação e do ensino dessas crianças na presença de Deus, porque veja que a referência do pai cristão na criação dos filhos vai oferecer segurança, vai oferecer equilíbrio. Os filhos vão crescer mais seguros, porque ele tanto tem a educação por parte da mãe,
como também a educação por parte do pai. Os dois estão ali juntos ensinando os filhos, concordando com o ensinamento, com a educação, orientando no comportamento, na sua vida social, diante, então, das outras pessoas. Então, é muito importante que o pai esteja presente na educação dos filhos para que não haja problemas para a família futuramente. O segundo tópico da nossa lição diz tipos de paternidade extremista. E aqui nós temos a paternidade autoritária. São aqueles que exigem muito e não fazem nada. A paternidade autoritária dá ordens, manipula os filhos, exigindo deles comportamentos através de uma obediência forçada. E assim eles obedecem por medo, obedece por culpa, obedece por remorso, obedece por rancor, mas não obedece por amor, porque eles estão forçados a obedecer. A obedecer o quê? O que os pais estão ensinando e está exigindo dos filhos tais obediência? É preciso haver ensino, é preciso haver educação, é preciso haver conselhos, é preciso haver orientação. E através do conselho, da orientação, da direção, dos conselhos dados com amor aos filhos, esses então irão absorver esses ensinos e seguirão conforme foram ensinados. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos. Mais tarde eles se desviam e infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja. Outros ainda voltam, porque muitos querem apenas saber o que é o mundo lá fora e ainda Deus lhe dá a oportunidade de voltar. O que importa é que os pais ensinem, eduquem. Quanto à posição dos filhos mais tarde, a escolha deles mais tarde, importa é com eles. O importante é que você ensinou, o pai ensinou, a mãe ensinou, orientou, direcionou, levou para a igreja, ensinou a orar, ensinou a palavra de Deus, educou eles na casa de Deus. Agora a escolha que ele vai fazer mais tarde, ele vai dar conta dela. A Bíblia é clara em dizer que cada um dará conta de si mesmo a Deus, é cada um. Cada filho vai dar conta da sua irresponsabilidade com a sua vida espiritual. Cada um vai dar conta da sua vida irresponsável diante de Deus, porque ele foi ensinado no caminho certo e escolheu o caminho errado. Aí é ele que vai dar conta. Os pais fizeram o que fizeram. Agora, quando você não faz, aí você vai dar conta, porque você negligenciou o ensino, porque você foi omisso ao erro dos seus filhos e não disse nada. Então, o zelo extremo acaba por fazer errar os filhos. Pais assim devem praticar o conselho do apóstolo Paulo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor, ou seja, ensine, admoeste, chame atenção, exorte, mas tudo feito com amor, porque a exigência, o extremismo na educação e no ensino vai então levar os filhos a ficarem irados. A paternidade permissiva.
Então nós temos o extremismo e agora tem a permissiva. É quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. O fim também é calamitoso. Ele não faz nada. Deixa o filho escolher com a tal da privacidade. É privacidade, os filhos têm privacidade. Ele tem privacidade quando ele tem a casa dele. Se ele está na sua casa, é a sua casa, ele é o seu filho, está sob os seus cuidados, é o seu conselho, é a sua orientação, é a sua responsabilidade criar os seus filhos, educando eles. A privacidade é para quando ele estiver na casa dele, sair da sua casa, mas enquanto ele estiver na sua casa, a responsabilidade de criar os seus filhos é sua. Deus vai cobrar de você, porque você não o ensina. Então, essa questão de privacidade, deixa o filho fazer o que quer, escolher o que quer, dá uma liberdade dele escolher a vida que ele quer viver sem ensinar o correto para ele, é pecado diante de Deus. Pai e mãe devem amar os filhos, mas como que deve amar? Amar corrigindo, amar educando, amar colocando regras, amar ensinando, colocando diante dele os erros e também colocando os acertos, como ele deve andar. A permissão dos pais para a vida dos filhos sem a devida correção desenvolve indivíduos rebeldes e mal educados. Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, é o que acontece. O juízo não é executado, não é falado sobre o mal que eles fazem, disse Salomão. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ora, o juízo não foi imposto, o julgamento não foi feito, não foi executado, deixou ele fazer o que quisesse fazer da vida, não disse nada e agora esses indivíduos crescem com um coração maldoso, rebeldes e dá trabalho. Dá trabalho para a polícia, dá trabalho na sociedade, dá trabalho na família, dá trabalho na igreja. Por quê? Culpa de quem? Culpa é do Estado? A culpa é do governo? A culpa é do pastor ou da igreja? Não, a culpa é sua como pai e como mãe, porque você não ensinou. A educação é no lar. A educação dos filhos é na casa, é na família, é no lar. Os pais são os primeiros culpados de homens rebeldes com o coração maldoso. É os pais que são os culpados. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família, tanto o extremismo quanto a permissiva. A falta de paternidade segura e responsável produz, então, uma família infeliz. Quero uma família feliz, quero uma família alegre, quero uma família próspera e abençoada. Comece a direcionar os seus filhos na casa de Deus, comece a aconselhar os seus filhos no caminho do Senhor, comece agora. Se você não fez isso antes, comece agora. Deus grandemente irá abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eli criou filhos que se tornaram profanos. É o que está escrito no primeiro livro de Samuel 2:12. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial,
A palavra Belial no hebraico pode significar irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Eles desonravam, desprezavam as coisas santas de Deus. Por quê? Porque não tinham temor a Deus. E por que não tinham temor a Deus? Porque os pais não ensinaram eles temerem a Deus. Os pais não ensinaram eles o temor a Deus, a honra a Deus, a gratidão a Deus. E agora eram filhos rebeldes, filhos irreverentes. Os filhos de Eli eram profanos, eram inúteis, eram perversos, ladrões, eram iníquos, eles eram prostitutos. Eles eram também estrupadores, porque eles tinham relacionamentos sexuais com as mulheres que vinham ter perto do tabernáculo, na casa de Deus. Eles eram irreverentes, eram cruéis, injustos, rebeldes, perversos e mais outros nomes ruins que você queira dar. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2, versículos 13 a 17. Seu pai Eli via essas coisas, mas era omisso e negligenciava a educação e o ensino dos filhos. Sendo o sacerdote responsável pelo tabernáculo, ele era um relaxado, ele era omisso, desmanzelado no cuidado dos filhos. E só no cuidado dos filhos? Não, era também descuidado no zelo do tabernáculo, das coisas de Deus. Por isso foi ele chamado a atenção. E depois morreu, caiu de uma cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, nos relata que a lei estipulava que as necessidades de todos os levitas deveriam ser supridas através dos dízimos do povo. Os filhos de Eli abusavam de sua posição de sacerdotes para satisfazer a sua ganância pelo poder, posses e controle. Seu desprezo e arrogância, tanto para o povo como para a adoração, enfraqueceram a integridade de todo o sacerdócio. Veja que o Eli foi um fraco sacerdote, os filhos foi criado também enfraquecidos como o pai, e assim todo o sacerdócio também se corrompeu. Era a maçã podre empodrecendo as outras. Eli sabia que seus filhos eram maus, mas pouco fez para corrigi-los ou impedi-los, mesmo quando a integridade do santuário de Deus for ameaçada, ou seja, mesmo quando os seus filhos estavam ali desonrando as coisas santas, Eli não chamava a atenção, Eli não os corrigia, Eli não dizia nada, foi omisso e negligenciou o ensino aos filhos. E agora os filhos estavam sendo rebeldes dentro da casa de Deus, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Como sumo sacerdote, ele deveria ter feito o quê? Respondido mediante a correção dos seus filhos. O que Eli deveria fazer? Corrigir os filhos, chamar a atenção, dizer não, e não permitir. Isso é a paternidade permissiva, deixar os filhos fazer o que eles quisessem que os faria. Não admira que ele tenha preferido não confrontar a situação, mas ao ignorar suas ações egoístas, Eli permitiu que seus filhos arruinassem suas próprias vidas e as de muitos outros. Existem momentos quando os problemas difíceis devem ser confrontados, ainda que o processo e as consequências sejam
doloroso. É doloroso dizer não para os filhos? É. Não vou dizer que não, mas é preciso dizer que não. É preciso corrigir, é preciso dizer não. Agora, o que os filhos vão fazer, não importa, você está corrigindo. É doloroso fazer isso? É. O que vai acontecer com o meu filho? Ele vai ficar com raiva, ele vai ficar triste, ele vai fazer isso, vai tomar atitudes assim, assim. Você precisa corrigir. É necessário a correção, é necessário regras dentro de casa. Existem momentos quando os problemas difíceis devem ser confrontados, ainda que o processo e as consequências sejam dolorosos. O tópico de número 3, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos, omissos para com os filhos. Então nós vimos aqui, tanto os filhos de Eli quanto os filhos de Samuel foram rejeitados por serem indisciplinados e envergonharam seus pais, que eram sacerdotes na casa de Deus. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa, a educação que ele está dando dentro de casa. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 4 diz: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Ou seja, o ensino, a educação que o obreiro dá começa dentro de casa, dentro do seu lar. Ensina em casa, ensina na igreja. Educa em casa, educa na igreja. Prega em casa, prega na igreja. Chama atenção em casa, aconselha na igreja. Orienta em casa, orienta na igreja. Então, conforme o governo da sua casa, ele vai governar a igreja que é do Senhor. Claro que com prioridade, mas nunca deixando de governar bem a sua própria casa. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Eli e Samuel descuidaram-se dos filhos para se dedicarem aos trabalhos do tabernáculo, quando deveriam exercerem a liderança de Israel sem sacrificar a família ao descuido. Então, Eli e Samuel descuidaram-se dos filhos para dedicarem aos trabalhos do tabernáculo. Eli quase nada, mas o Samuel foi um dedicado obreiro no tabernáculo, na casa de Deus, mas esqueceu de ensinar a sua família e sacrificou a família ao descuido. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Todos devem ser tratados com justiça, assim como trata o filho do outro, o filho do obreiro, a mesma coisa. Não pode haver benefícios. Se houver benefícios, há injustiça. O obreiro não pode ser injusto. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São filhos também que devem ser amados, que devem ser cuidados, que devem ser ensinados, que devem ser educados. São filhos e devem ter também o ensino, como os outros também devem ser ensinados. Tratamento inadequado. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Muitos querem que os filhos do pastor sejam Deus, sejam anjos. Olha,
filhos e filhas de pastores é filho como todos os outros filhos, que também tem a opção, que tem problemas dentro de casa, que o pastor também chama atenção, que o pastor também cuida, que o pastor também ensina e educa, como os outros pais ensinam os seus filhos em casa. Mas há uma pressão, existe sempre uma pressão, que os filhos de pastores devem ser melhores do que os outros filhos, porque é filho do pastor. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens, adultos que precisam de cuidados pastorais, como os outros também precisam de cuidados pastorais e também cuidados espirituais, como os outros também precisam de cuidados espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. E aí o obreiro vai exigir do seu filho que ele seja realmente uma perfeição, que ele seja realmente melhor do que os outros. Os pastores começam a exigir dos seus filhos e acaba esses filhos, como tipo uma vingança àquilo que o seu pai está pedindo, ele rebela-se e torna-se às vezes piores do que os outros. Por quê? Por causa da pressão. O obreiro deixa ser levado pela pressão e começa a exigir dos filhos uma obediência, uma perfeição maior do que os outros filhos. Não compreende, não entende ele que o filho dele é igual ao filho do fulano e ele deve ser criado igualmente, com os mesmos benefícios, com as mesmas punições que se dá a um, se deve dar a outro. Então, essa foi a nossa lição de hoje. É muito importante que o pai participe, ensine, eduque os seus filhos no caminho de Deus. É o melhor caminho. É o melhor caminho. Ensine o caminho de Deus. Ensine a palavra de Deus. Eduque os filhos conforme a palavra de Deus. Com certeza, lá na sociedade, ele vai ser uma pessoa bem integrada à sociedade, abençoada, vai ser uma pessoa que entrará e sairá sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Mas é preciso que o pai participe para que o filho cresça seguro, orientado e direcionado pelo Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.